Oi, gente. O Donald Trump e os republicanos claramente estão com medo e estão desesperados porque estão perdendo terreno. Eu vou mostrar várias pesquisas que indicam isso. Agora, eu não entro na vibe da comemoração, ao meu ver, meio exagerada, de ministras do Lula. Aniele Franco, por exemplo, destacando de se a possibilidade de uma mulher negra como presidenta dos Estados Unidos poderia inspirar e impulsionar o Brasil a seguir um caminho semelhante, promovendo ainda mais igualdade racial e de gênero em nossa política. Igualdade racial e de gênero é importante, mas a Kamala Harris não é uma figura do nosso campo, viu, Aniele? Ela defende o imperialismo e uma série de visões aí que eu acho que você seria crítica. Então, eu fico me perguntando se a Aniele comemoraria a indicação de um Bernie Sanders ou de um Tim Walz, que é governador de Minnesota, que são pessoas muito mais de esquerda do que a Kamala Harris, né? O Tim Walz tem como governador, ele seria inclusive o melhor vice, na minha opinião, para Kamala Harris seria o Tim Walz. Tomara que ele seja indicado. Não só porque é um cara mais da esquerda do que ela, mas que tem como governador uma série de conquistas, de coisas que ele conseguiu e tem um discurso muito bom. Agora, por que... Então eu não entro nessa vibe desse pessoal que comemora assim intensamente a indicação da Kamala como uma coisa assim maravilhosa. Ela é melhor do que o Trump, mas o Trump é neofascista, né? Então, ser melhor do que o Trump não é assim uma grande maravilha. Agora, o que mostra que o Trump está desesperado? Inicialmente, ele fugiu do debate com a Kamala. Os democratas dizem que ele está com medo. O Trump indicou que não vai participar de debate com Kamala. Todo mundo me conhece. Não querer participar de debate e fugir é medo. Mas aí ele mudou de ideia e agora quer participar do debate. Aí você fica, mas André, por que ele quer participar agora do debate? É porque o Trump está vendo os números. E os números são assustadores para ele. A vice-presidente Kamala Harris tem ganhado votos e passou o rival Donald Trump em alguns estados-chave, embora ainda dentro da margem de erro, diz uma pesquisa da Bloomberg Morning Consult. Sim, ela passou nessa... Vamos lá. Kamala Harris mantém vantagem de 1 ponto sobre Trump em nova pesquisa eleitoral. É isso que está deixando os trumpistas e deve estar deixando também os bolsonaristas aqui no Brasil desesperados, porque a esperança dos bolsonaristas, e é muito importante entender isso, a esperança dos bolsonaristas é que uma vitória de Trump lá iniciasse um efeito dominó que poderia favorecer os bolsonaristas aqui no Brasil. Então, embora eu não morra de amores pela Kamala Harris, é óbvio que eu prefiro uma vitória dela, embora eu tenha críticas e reconheça que está longe de ser uma aliada nossa em garantia de direitos sociais, ainda defende imperialismo. Então, não tem que entrar nessa vibe de cheerleader e ficar torcendo para Kamala dessa maneira meio, assim, exagerada. Nada disso. Agora, é óbvio que uma vitória dela lá é boa para o Brasil, porque enfraquece a extrema-direita no mundo, né? É boa também para o mundo, porque enfraquece a agenda de negacionismo climático. E a Kamala Harris, bem ou mal, vai querer assinar e vai querer manter os acordos internacionais ligados ao clima. Então é óbvio que a Kamala Harris é melhor do que o Trump. Isso não entra em discussão. A Kamala Harris se consolida numericamente à frente de Trump. Pré-candidata democrata está empatada na margem de erro com o republicano, mas pesquisas mais recentes mostram um cenário diferente do que Joe Biden enfrentava. Ela se fortaleceu. A novidade... e o fato dos republicanos não estarem sabendo atacar ela. Aqui tem uma pesquisa de quanto você gosta da pessoa, quanto você tem uma visão favorável. E a visão favorável em relação ao Harris era negativa 11 e Trump era negativa 11. A visão em relação ao Trump piorou. Isso piorou depois do atentado e depois da Convenção Nacional dos Republicanos. Tentar explicar isso para vocês. Depois de um atentado e depois de uma Convenção Nacional, o normal seria a visão em relação ao Trump melhorar um pouco. Ele melhorar um pouquinho nas pesquisas. Nada disso aconteceu. Por isso que
o trumpismo e o bolsonarismo entrou em modo desespero total agora. Porque depois dos eventos que teoricamente deveriam favorecer eles e eleitoralmente, nada desse favorecimento aconteceu. E o mais grave e mais desesperador para o Trump, os números em relação a Harris era negativo de 11, agora ela está positivo 1 de ter uma visão favorável. Isso pode parecer baixo, assim, positivo 1, mas, gente, ela saiu de menos 11 para positivo 1, enquanto o Trump está negativo 16. Isso não garante uma vitória dela, porque como o voto é facultativo nos Estados Unidos, e os republicanos, em geral, são mais motivados a votar do que os democratas, eleições tendem a ser apertadas e a eleição vai tender a ser apertada. Então, ela precisa solidificar o apoio dos jovens e conseguir independentes, conseguir moderados. E esse tipo de atitude aqui é fundamental para conseguir os jovens. O que é que ela disse? Ela disse a Netanyahu que não ficará calada diante do sofrimento em Gaza. Esse tipo de fala não significa que ela vai sair na rua com a bandeira liberte a Palestina amanhã. Óbvio que não. Mas é uma fala absolutamente estratégica. Eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem, que eu estou analisando a estratégia de campanha dela, e é uma fala absolutamente estratégica para recuperar o voto dos jovens que tinham desistido de votar no Biden pelo apoio dele acrítico a Israel. Então, esse tipo de estratégia, e aí mesmo que a gente tenha críticas a Kamala Harris do ponto de vista da política pública, a gente tem que reconhecer quando a estratégia é bem feita. Essa estratégia está bem construída. Está bem construída. Isso vai significar uma mudança radical de política dos Estados Unidos em relação a Israel se ela for eleita? Não. Seria ingenuidade achar isso. Seria uma bobagem achar isso. Ela pode, no máximo, pressionar um pouco Israel, um pouco mais, para minimizar os absurdos que estão acontecendo em Gaza. Só. Né? Imaginar que vai ser muito melhor do que isso, para mim, seria um excessivo otimismo. Agora, na retórica, é claro que ela vai fazer essa retórica, porque ela sabe que esse tipo de fala dela, ela não perde praticamente voto nenhum, mas ela ganha votos na juventude. E muita gente pensa assim, pô, André, mas esse povo ia votar no Trump? Não, esse povo não ia votar. Ou ia votar numa candidata do Partido Verde, a Jill Stein. E aí o que é que ia acontecer se a juventude em massa não votar na Kamala Harris e votar na candidata do Partido Verde, ou não for votar, porque o voto é facultativo, Trump pode ganhar. Perceberam o que está acontecendo na eleição dos Estados Unidos? E a eleição dos Estados Unidos reverbera, nisso a Aniele Franco tem razão, reverbera em todo mundo. Então, é interessante a gente estar acompanhando, porque tem uma conexão com o que está acontecendo no Brasil. Lembrem-se que os Estados Unidos não apoiou o golpe no Brasil que o Bolsonaro tentou organizar porque o presidente era o Joe Biden. E o Joe Biden não é nenhuma maravilha, nem nenhuma pessoa que historicamente é contra golpes. Não, ele simplesmente fez isso porque ele colocou uma oposição ao golpe, a administração dele, né, os indicados dele, porque os indicados dele sabem que Bolsonaro é aliado de Trump. É isso. É isso. O neofascismo internacional precisa ser combatido. E às vezes precisa ser combatido por pessoas que não são nossos aliados, né, em uma série de questões importantes, tipo a Kamala Harris. Né? Mas é fundamental que o neofascismo seja derrotado por causa da questão do movimento internacional neofascista e por causa de questões como a da mudança climática. Que esse pessoal é negacionista. Esse pessoal nega a ciência. Isso é uma ameaça para a humanidade. A gente não pode minimizar essas questões. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até lá. Tchau, tchau.